Estamos ampliando a partir de agora, neste canal, um trabalho de política sinarquista e internacional através do selo Drajas de Geopolítica. Afinal, estamos profundamente comprometidos com o rumo da sociedade planetária e, sobretudo, da local, como demonstram os nossos esforços em favor da sinarquia e da cosmocracia. E para inaugurar essa nova fase, escolhemos uma questão muito pontual e incisiva, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia nos últimos dias. Fato que poderia estar prenhe de referências lagartinas, como veremos depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Agora que a Rússia volta a assumir em definitivo o seu protagonismo histórico na geopolítica mundial, e sobretudo tendo uma atuação alinhada com certas doutrinas multipolares e continentalistas, nós também prestamos maior atenção a este assunto e trataremos de divulgar aqui também os nossos pareceres, apesar de todas as reservas que sempre devemos ter a um contexto de grande poder material, econômico e bélico dessa natureza, com todos os seus interesses e inclinações imperiais, como a própria história nos sugere estar sempre em alerta. Acontece que o velho mundo muitas vezes está em busca de caminhos, e uma vez encontrando inspiração, seja nas tradições antigas ou na vitalidade das sociedades emergentes, ele tem fartos recursos para colocar em prática aquilo que outros ainda têm dificuldades de executar. Foi assim que o nazismo se apropriou da ideia nacionalista em voga das Américas, por exemplo, para introduzir elementos racistas radicais, entre outras ideias distorcidas como aquelas baseadas no esoterismo do período. A geopolítica e a sociologia perspassa uma parte significativa do nosso trabalho neste milênio, até como sinal do seu amadurecimento, incluindo então obras como A Religião da Civilização e Crise, Evolução e Regeneração do Estado, onde analisamos inclusive importantes conflitos mundiais como a Segunda Guerra e a Guerra Fria, ainda que boa parte disso esteja voltado para o próprio Brasil e suas dinâmicas evolutivas. E veremos no vídeo de hoje que as nossas colocações de geografia sagrada local não estão mesmo longe do plano de coisas que estão sendo disputadas hoje no mundo, porque as ideologias avançaram e os conceitos geopolíticos também evoluíram. Então, talvez seja importante dizer que nunca fomos simpatizantes do marxismo tanto quanto do capitalismo, ainda que sempre vimos o socialismo como um fator de pressão e de equilíbrio contra os avanços ilimitados do capitalismo. Não obstante, as forças espirituais empreenderam um esforço considerável para a superação dos conflitos entre as nações no século passado, resultando nos fatos conhecidos da virada dos anos 90. Naturalmente, jamais concordamos ou aceitamos o triunfalismo liberal capitalista da época, e os tempos atuais podem estar demonstrando, então, uma reacomodação mais realista das coisas sob uma nova ordem multipolar. Afinal, não seria mesmo apenas para entregar o mundo a um império global liberal capitalista que tantos esforços e sacrifícios foram então realizados? Mesmo que, a rigor, a ideia de final da história para a Europa não esteja de todo errada, isso também significa uma maior liberdade para jogar mais livremente com os elementos já constituídos por sua própria formação sociocultural, como veremos melhor adiante, podendo avançar este continente, inclusive na direção de um anarquismo, como tem realmente ensaiado realizar já através da superação de moedas e de fronteiras. De modo que nos voltamos agora para os presentes estudos mais orientalistas em função das suas inclinações tradicionais, considerando também que as versões ocidentais dessas tendências estariam ainda muito maculadas pelo liberalismo modernista. Na verdade, o próprio conceito de Agartha, que sempre nos inspirou, está fundamentalmente estruturado sobre ideias geopolíticas. Este é um tema que pode ser amplamente verificado pelos trabalhos que temos já apresentado neste canal, como na videossérie Os Mistérios das Terras Centrais e outros.
A mandala de Shambhala representa, entre outras coisas, nada menos do que uma grande ordem internacional harmônica, e que chamamos de cosmocracia, uma expressão daquilo que também é conhecido no Brasil como sistema geográfico de evolução, em analogia com os sistemas solares naturalmente. A sinarquia que centraliza esse sistema, referida especialmente no núcleo ternário desta mandala, representa um centro de coordenação deste todo, na forma de um Estado universal com base nos planos mais transcendentais, no sentido de que os governantes se inspiram em ensinamentos e orientações emanadas por forças superiores, ou, melhor ainda, que essas mesmas forças participem ativamente do Conselho Superior que orienta os rumos do mundo. Por fim, a célebre Batalha de Shambhala, das lendas e profecias, denota uma grande luta pelo planeta protagonizada por sociedades emanadas de Shambhala. Lembrando que o contexto histórico de certas profecias do Rei do Mundo, já tratadas neste canal, remete justamente ao ambiente da Ásia Central. Mas por que tudo isto que está acontecendo na Ucrânia agora, ou seja, a invasão a um país europeu, no caso sob a alegação de segurança própria da Rússia, coisa que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial, é assim tão importante? Há muito que se anuncia o declínio do Ocidente, e o passo agora dado pela Rússia pode cumprir exatamente este momento de mutação para uma nova ordem de coisas. Vejamos, pois, o seguinte. Fala-se muito que a China começa a substituir os Estados Unidos como o novo grande player econômico mundial. Porém, um país tão asiático como a China naturalmente enfrenta uma série de resistências para ser aceito em maior escala e de forma mais plural, como o dragão asiático poderia desejar. Porém, tendo a Rússia como parceiro maior, as coisas podem mudar de figura. De modo que aquilo que estamos assistindo, pois, é positivamente nada menos do que o começo da implementação de uma nova ordem mundial, de natureza multipolar, levando a um intercâmbio ainda maior de mútuas influências, no momento em que o Ocidente, por mais que tente resistir, encontra-se numa sinuca ou numa condição de xeque-mate no jogo internacional, naquilo que diz respeito aos antigos padrões de hegemonia. E essa seria uma tendência que, para bem ou para mal, julgamos irreversível, pois que mais cedo ou mais tarde aconteceria, e é natural que o velho resista a ela. Sabemos que o mundo hoje não está apenas dividido entre blocos, e que mesmo dentro de cada nação, esta divisão existe e tem se intensificado. Notemos então que, com efeito, o mundo está mudando na atualidade, ainda que em boa parte seja apenas o retorno de uma certa tendência cíclica. Com efeito, não podemos deixar de anexar aqui os movimentos da Rússia de Putin a uma poderosa ofensiva conservadora. A Rússia hoje reivindica pautas muito mais tradicionais, que inclusive encontram respaldo nas fortes tendências conservadoras emergentes hoje no Ocidente. Acontece então que a geopolítica da Rússia parece embasada hoje numa ideologia nacionalista mais avançada ou melhor aprofundada, como demonstra a influência que o filósofo conservador Alexander Dugin possui no governo Putin. Dugin nutre há muitos anos a tese do eurasianismo, da multipolaridade e do conflito entre a talassocracia ou atlantismo e a telurocracia ou continentalismo, ou entre os impérios marítimos e as sociedades mais autocentradas, uma dicotomia que tem a sua referência nas antigas disputas culturais entre Atenas e Esparta, como estando caracterizados por uma energia concêntrica e vertical ou contracionista em Esparta, e por uma energia excêntrica e horizontal ou expansionista em Atenas. Eis que o tema do mundo multipolar já está na boca do mundo em nossos tempos, com a própria ascensão das potências hoje emergentes. Já realizamos vários ensaios sobre o pensamento duginiano, que abarca inclusive os mitos agartinos, como uma importante referência a este tipo de ideologia mais central ou continental. Também temos demonstrado exaustivamente que lendas como a da Terra Oca e da Terra Plana derivam de interpretações laicas dessas mesmas realidades geopolíticas centrais,
mas que não necessitam ser exatamente impérios políticos duros, podendo ser também centros de irradiação cultural, como era o Tibete na Ásia Central. Pois, com efeito, a geopolítica agartina ou continental já foi uma norma na humanidade, tida como uma boa prática cultural na forma das chamadas sociedades fechadas ou autônomas, que sempre incomodou tanto ao Ocidente. Não obstante, e até por isso, o expansionismo não representa exatamente uma premissa agartina. Então, há que ver até que ponto os avanços russos e chineses têm realmente aspectos de contenção do próprio expansionismo ocidental, ou seria apenas uma nova forma de imperialismo secular. Talvez aquilo que faça diferença no final das contas seja a qualidade de vida que um governo possa oferecer ao seu próprio povo. Por isso, a presente série que estamos inaugurando também trará reflexões sobre o bom governo, incluindo aquilo que se poderia chamar de democracia de alta intensidade. Afinal, a democracia tampouco é um dogma imutável e sempre esteve sujeita a debates e discussões. E como diria Aristóteles, cada sociedade tem o direito de empregar o modelo político e social que melhor se adequa às suas necessidades. De modo que não estaremos fazendo aqui uma defesa automática e incondicional da Rússia, como uma adesão a tudo o que acontece lá, considerando, porém, que a Rússia traz, bem ou mal, uma mensagem que representaria hoje uma das expressões dos mistérios agartinos. E não é apenas a Rússia que tem dado alguns passos para trás, porque é sempre importante fazer um recuo quando percebemos estar andando sem rumo nas coisas, em busca então das suas próprias raízes seculares, alcançando assim novas sínteses históricas. A China também começa a revalorizar a sua herança sapiencial milenar, como ocorre hoje em torno do chamado confucionismo político, e que também será objeto de estudos e maiores esclarecimentos no decurso desta série. Convém lembrar aqui que foi o Ocidente quem cutucou o dragão, no final do século XIX, porque ele estava muito fechado e autossuficiente, recusando-se a aceitar um comércio aberto com o mundo, desestabilizando a sociedade chinesa com aquilo que resultou na Guerra do Ópio, droga introduzida na China pelos ingleses para dobrar a moral daquela sociedade. Guerra seguida, não muito depois, pela Revolução Comunista de Mao Tse-tung. Se as pessoas estudassem seriamente os ciclos da história nos termos precisos que divulgamos em nossos estudos sobre as transformações sociais, saberiam que o período socialista e, por decorrência, materialista do mundo se encerrou no século XX, dando início, então, ao período da pós-modernidade, onde grandes sínteses e sincretismos já se tornam possíveis. Ao lado disto, existem ciclos conservadores em emergência no mundo. Hoje se fala muito da terceira onda da democracia e logo da autocratização, com base nos trabalhos de Samuel Huntington e nos conhecidos ciclos econômicos de Júpiter e Saturno, o que nos inspirou a apresentar um estudo astrológico sobre o tema neste canal, intitulado O Pulsar das Gerações, o duplo ciclo de 30 anos e a volta da geração Saturno. E, com tudo isto, estamos voltando a um daqueles momentos em que a geopolítica mundial se vê envolvida em causas com dimensões transcendentais, como soa acontecer com certas ideologias hoje presentes no grande jogo de poder mundial. Não se trata, pois, mais apenas de um dualismo materialista do tipo que Marx previu, de modo que a filosofia marxista começa hoje a ficar definitivamente defasada, para dar lugar àquela outra dialética maior de que falamos há tempos já, envolvendo também uma luta entre materialismo e espiritualidade. Por sua própria configuração geográfica, a Rússia é o país mais adequado para representar o simbolismo da ponte entre Ocidente e Oriente, ainda que tais conceitos possam ser mais relativos e até abstratos em geopolítica do que se poderia imaginar, envolvendo também ideias como modernidade, desenvolvimento e democracia. Na imagem abaixo, retirada de um site que analisa o assunto,
América Latina, África e Rússia são mantidas numa espécie de limbo, em relação àquilo que se considera efetivamente ocidental ou oriental, apesar do mundo islâmico central também estar incluído nas classificações de Oriente. De modo que essas regiões excluídas teriam um potencial para relacionar-se mais entre si, mas não apenas por serem excluídas, e sim por deterem demandas semelhantes, como é o caso do bloco do BRICS atual. Tal como a China, por sua extensão, a Rússia também abriga diversas etnias, de modo a servir como um laboratório de ecumenismo. Aparentemente, a Rússia não explora muito todos estes seus dotes, até porque o país esteve muito sujeito, no último século, a ideologias materialistas. Não obstante, as próprias forças espirituais estariam valendo-se atualmente, ou desde um século para cá, desta cultura para realizar uma transição e o translado de energias e informações para o Ocidente. Vamos, porém, a exemplos concretos. Um dos nomes mais importantes destes séculos para sinalizar a transição da nova era foi o de Helena Blavatsky, uma russa itinerante que foi escolhida para dar início a todo um intenso processo de informações inovadoras, especialmente trazendo elementos do Oriente Profundo para o Ocidente. Sabidamente, a sociedade teosófica criada por Blavatsky teve uma considerável importância na geopolítica da sua época, contribuindo, por exemplo, para a emancipação da Índia. Na sua esteira, outros grandes nomes também se assomaram, um deles sendo de outra Helena e também russa, de sobrenome Roerich, veículo para profundas mensagens e ensinamentos espirituais, e que traduziu ao próprio idioma russo a obra principal de Blavatsky, que havia sido escrita em inglês, a fabulosa Doutrina Secreta. Seu esposo Nicholas era um viajante e artista que teve certa influência nos altos meios políticos da época. Outra figura de grande destaque já seria uma inglesa, mas vale considerar aqui que a Inglaterra era um império com forte presença no Oriente. Seu nome era Alice Bailey, e apesar de trilhar caminhos inovadores, sempre deixou claro o quão tributário era o seu trabalho do de Blavatsky, ao qual trataria então de interpretar e de aprofundar. De tal sorte que o impactante resultado dos seus esforços proféticos e intelectuais lhe fizeram merecer nada menos do que o epíteto de Mãe dos Movimentos de Nova Era. E ainda poderíamos mencionar outros místicos importantes de origem na região caucasiana da antiga União Soviética, como o armênio George Gurdjieff, divulgador do sufismo esotérico. Outro grande místico proveniente da mesma região foi Torkon Saraydarian, de pendores perennialistas e muito alinhado com todas as grandes mensageiras acima citadas. E por fim, tem-se ainda o importante nome de Mikhail Ivanov, que teve a sua formação espiritual na Bulgária, onde foi discípulo do mestre Peter Deunov, e cujo luminoso trabalho também completa a mística e o esoterismo profundo trazido pelas mesmas mensageiras das hierarquias. Enfim, a Rússia hoje apenas ensaiaria uma nova síntese histórica. E tampouco devemos pensar que isso que acontece lá na Rússia ou na Europa não afeta a América Latina. Em nossos estudos sobre a formação e evolução do Brasil, sempre demonstramos como os fatos estão interligados no mundo, pois mesmo quando os arcos dos acontecimentos evoluem em direções opostas, como ocorre hoje, quando o velho mundo mergulha no materialismo e o novo mundo ascende para a espiritualidade, mesmo assim acontece um paralelo que desperta respostas importantes e de forma sempre dialética entre os hemisférios. Agradecemos então pela sua companhia.
Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.